Olá, sabe aquele carnê que chegou em casa e talvez tenha deixado uma pulga atrás da orelha? Pois é, hoje a gente vai abrir a caixa preta da taxa de lixo de Campo Grande para entender de uma vez por todas o que está por trás de cada número e de cada cobrança. Para muita gente, a chegada do carnê da taxa de lixo de 2026 foi um verdadeiro susto. Um aumento que ninguém esperava e que, claro, levantou um monte de perguntas. Nesta nossa análise, a gente vai seguir o rastro desse dinheiro para descobrir o que realmente aconteceu e como isso afeta o nosso bolso. Então, para a gente entender essa história toda, o primeiro passo é traduzir esse documento que às vezes parece tão misterioso. Vamos decifrar o que cada sigla e cada número ali significa na prática. O personagem principal dessa história toda é a tal da TRS, a taxa de resíduos sólidos. E olha, ela não é um imposto qualquer não. É, na verdade, o pagamento por um serviço bem específico, a coleta, o transporte e o destino final de todo o lixo que a cidade gera. Isso tudo está formalizado desde 2017, por uma lei municipal. E aqui entra um conceito que é chave para entender tudo: o PSI, ou Perfil Socioeconômico Imobiliário. A melhor forma de pensar nele é como se fosse um CEP socioeconômico. Ele basicamente classifica cada imóvel da cidade em 9 categorias diferentes, dependendo da infraestrutura e do padrão da região. É essa classificação que define a base de cálculo da taxa. E aqui a gente vê o sistema em ação. Dá uma olhada na diferença. Um imóvel lá na categoria mais baixa, a BI, paga 25 centavos por metro quadrado. Agora, um na categoria mais alta, a S, paga R$ 1,31. Para ter uma ideia, numa casa de 100 metros quadrados, a diferença anual pode passar de R$ 1.000. É essa lógica que define o valor final da conta. Beleza, até aqui a gente entendeu como a conta é feita. Mas quem está por trás desse serviço todo? Para onde vai esse dinheiro? Agora a gente vai investigar a origem de tudo isso, um contrato de cifras, assim, impressionantes. A história começa lá em 2012. Foi quando a Prefeitura de Campo Grande firmou uma parceria público-privada, uma PPP, com a empresa CG Solurb. É um contrato de concessão bem longo, de 25 anos. Basicamente, a Solurb se tornou responsável por quase tudo que tem a ver com lixo: coletar, varrer as ruas e administrar os aterros sanitários. Agora se prepara, porque o valor total desse contrato é de cair o queixo, mais de 1,3 bilhão de reais. É importante entender que esse valor absurdo cobre os 25 anos de serviço. A taxa que a gente paga é a forma que a prefeitura encontrou para conseguir arcar com essa conta gigantesca. Tá, com tudo isso na mesa, a gente volta para a pergunta que não quer calar. O que, afinal de contas, fez os valores dispararem para tantos moradores em 2026? Pois é, e é aqui que está o grande pulo do gato da história toda. A tabela de preços, aquela que a gente viu, não mudou muito além da inflação. A grande virada foi outra. A prefeitura fez uma reclassificação geral dos imóveis. Na prática, um monte de gente subiu de categoria, e foi isso que fez o valor final saltar no carnê. E claro, essa medida dividiu opiniões e gerou um debate enorme. De um lado, a prefeitura defendeu que era uma questão de justiça fiscal, para corrigir distorções antigas. Do outro, o Ministério Público entrou na história, apontando a falta de transparência e dizendo que a mudança pegou todo mundo de surpresa, sem um debate público antes. Ok, já entendemos a polêmica. Mas e na prática? No dia a dia, o que a gente ganha pagando essa taxa e o que a gente pode cobrar? Vamos ver agora quais são os nossos direitos e deveres. Então, quando a gente paga a taxa, tem um pacote completo de serviços garantido. Vai desde a coleta regular na porta de casa e a varrição das ruas até a operação dos aterros. E tem um detalhe importante: o pagamento também inclui o acesso gratuito aos ecopontos, para descartar até um certo volume de entulho em imóveis velhos. E se o serviço falhar, se o caminhão não passar no dia certo, por exemplo? Existem canais oficiais para reclamar. Anota aí, o primeiro passo é ligar direto para a concessionária, a Solurb. E muito importante, pedir e guardar o número de protocolo. Se não resolver, o próximo passo é acionar a agência que fiscaliza o contrato, a AGEREG. Mas olha, tem uma luz no fim do túnel. Existem sim algumas formas de aliviar esse custo. A lei prevê isenção para imóveis de valor bem baixo e também descontos para quem adota práticas sustentáveis, tipo instalar painéis solares. Além disso, existe a tarifa social para famílias de baixa renda. Vale muito a pena verificar se o imóvel se enquadra em algum desses casos. Para a gente terminar essa nossa análise, vamos olhar um pouco para frente. O que o futuro reserva para a gestão do lixo em Campo Grande? Que lições a gente pode tirar de outras capitais do Brasil que estão fazendo um bom trabalho? Olha que ideia genial de Curitiba, que é uma referência em limpeza urbana. Lá, o foco é também social. O programa Câmbio Verde permite que moradores de áreas mais carentes troquem lixo reciclável por alimentos frescos.
É uma solução que une sustentabilidade com segurança alimentar. Fantástico, né? Agora, em Florianópolis, a lição é sobre sustentabilidade financeira. Lá, a taxa arrecadada consegue cobrir quase todo o custo do sistema de lixo. E qual é o segredo? Um investimento pesado em compostagem, que transforma o lixo orgânico em recurso, diminuindo o volume caríssimo que vai para os aterros. E para fechar os exemplos, Goiânia nos ensina sobre eficiência na arrecadação. Eles modernizaram o sistema e passaram a cobrar a taxa todo mês, junto com a conta de água. Isso garante um fluxo de caixa estável para o Cefício e, de quebra, diminui muito a inadimplência. E tem uma frase, tirada de um dos dossiês técnicos que usamos nessa análise, que resume tudo de um jeito perfeito. Ela diz que a ideia de atualizar os cadastros para uma cobrança mais justa é correta na teoria, mas, na prática, quando isso é feito de forma abrupta e sem diálogo, se torna politicamente muito frágil. No fim das contas, essa história toda da taxa de lixo nos deixa com uma baita reflexão para o futuro. Como é que Campo Grande pode equilibrar a necessidade de financiar um serviço que é essencial com o dever de ser justa e transparente com cada cidadão? A resposta para isso está sendo construída agora e depende da participação de todos nós.